Olá pessoal, aqui é o professor Dr. Francisco Ferreira Gomes. Para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Eu sou professor, pesquisador, tenho artigos publicados em revistas como Nature Method e vários capítulos de livros publicados. Fui também empresário no Brasil e também empresário aqui no Canadá. Atualmente eu moro no Canadá, já trabalhei nos Estados Unidos, na Itália, e tenho mais de 30 anos de experiência na área de pesquisa médica e acadêmica. Então hoje eu gostaria de falar sobre a questão da quarentena que está ocorrendo no mundo todo devido a essa epidemia do Covid-19 e venho então dar a minha opinião de um ponto de vista estritamente científico e também de uma pessoa, de alguém que está neste momento em quarentena aqui no Canadá. E gostaria de dizer também que não tenho nenhuma vinculação partidária, política no Brasil, nem aqui. Afinal, não sou nem republicano, eu sou. Então, me sinto totalmente isento nas opiniões que vou demonstrar durante esse vídeo. Vai ser um vídeo relativamente longo, se for longo demais eu vou quebrar em duas partes. Espero que no final dessa apresentação vocês tenham uma visão mais abrangente, mais científica do que realmente está acontecendo no mundo e como nós sairemos bem diferente dessa crise. Quarentena. Esse termo vem do latim 40 giorni, são 40 dias. Mas atualmente nós estamos fazendo a quarentena de 14 dias. Nós vamos ver que vai ser muito mais de 40 dias. Eu acredito que no mínimo 2 meses para a gente começar a relaxar essa quarentena. Então, o grande debate que nós temos no Brasil hoje é se o Brasil não pode parar e fica em casa. Então, isso está se apresentando como duas opções e eu pretendo demonstrar nesse vídeo que essas não são as duas opções. Então, eu dividi o vídeo em nove tópicos. O primeiro nós vamos falar sobre a gripe sazonal, que ocorre todo ano no mundo inteiro, inclusive no Brasil, além das gripes que nós temos lá no Brasil, né? Vamos falar do Covid-19, que é essa nova pandemia. Vamos falar um pouco de imunologia, bem por cima, bem geral. Vamos ver quais são as pessoas em risco. O que deve nos preocupar realmente serão as empresas, serão as pessoas mais idosas. O sexto, para que aplanar a curva, né? Tem se falado de achatar a curva, essa curva da contaminação, qual a importância de achatar essa curva, qual a importância que isso vai ter no tempo de quarentena que nós vamos ter que sofrer e nas consequências econômicas para o Brasil e para o mundo inteiro. Esse vírus é novo, ninguém sabe como ele se comportará, a epidemia não passou, então não faz nenhum sentido comparar a epidemia do Covid com outras epidemias de gripes, porque o Covid é uma coisa, gripe é outra, e a epidemia do Covid não terminou, então não tem como comparar uma coisa que não terminou com outras epidemias que já passaram. A sétima vai ser a minha quarentena aqui no Canadá, minha experiência de quarentena aqui no Canadá, como é que está sendo. O oitavo vai ser a situação brasileira versus a situação mundial, hoje no dia 27 de março de 2020. E no final, a conclusão, né? O que é que a gente pode tirar dessa experiência, o que é que a gente pode, cada um de nós, fazer para sair dessa situação o mais cedo possível, com menos sequelas, com menos consequências possíveis, que não vai ser fácil. Mas tem que ser feito. Uma certeza que nós temos é que essa epidemia vai parar, vai se acabar em algum momento, todas as epidemias passaram, e nós já temos exemplos de países que já estão conseguindo vencer essa epidemia, então é uma luz no fim do túnel e esperamos que essa luz no fim do túnel para muitos países não seja um trem, né, que seja apenas uma esperança. Então a gripe sazonal. A gripe sazonal ela ocorre, como o nome diz, né, todo ano, vai depender do tempo. Algumas gripes ocorrem mais no verão, outras mais no inverno, e isso varia de país para país. A gripe sazonal nós temos 4 tipos, a influenza A, B, C e D, mas A e B são as mais importantes. A influenza A você tem 2 subtipos, H1N1, que é a gripe suína, né, e H3N2. A influenza B você tem outras cepas, né, subtipos, existem vários, você tem apenas alguns aí,
Então eles estão sempre circulando na população e cada ano você tem as vacinas, né? Como você tem esses vírus estão sempre mutando, estão sempre se diferenciando, então cada ano se produz pelo menos dois tipos de vacina. Você vê as mutações do vírus, você produz a vacina, e no outro ano você vê as novas mutações e você adapta essa vacina para essas cepas que estão circulando maior na população. Então, as estatísticas da gripe sazonal no mundo. Doentes entre 3 a 5 milhões, mortes entre 300 mil a 650 mil mortes por ano. Então tem muita gente morrendo de gripe sazonal. Isso é importante? É, mas em relação ao Covid-19, não. Em relação à resposta para o Covid-19, não tem nenhuma importância a quantidade de morte de gripe sazonal com o Covid-19. O tratamento. Você tem vacina, trivalente ou tetravalente, uma vacina a trivalente você pega 2 cepas da influenza A e uma cepa da influenza B, e a tetravalente, geralmente você pega 2 tipos de vírus da influenza A e 2 tipos de vírus da influenza B, e faz essa combinação e dá para a população e testa a eficiência. Além de vacina, tem remédio, né? Você tem o Tamiflu, que é o mais conhecido, eu não sei se no Brasil é o mesmo termo, que é o Oseltamivir, e você tem também outros Anamib, Bolaxivir e outros remédios. Então, além de você ter a vacina para prevenir a gripe para muitas pessoas, e você ainda tem remédio no caso de o paciente complicar. Então, é uma gripe que mata muita gente, mas é uma gripe que não causa preocupação para os países e para os médicos. Agora vamos ver o Covid-19. Covid-19 é a doença, não é o vírus. Então, esse Covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, chamado SARS-CoV-2, que veio de morcegos e provavelmente de pangolins na China. Pangolim é esse animalzinho aí que parece uma mistura de tatu com tamanduá. É um animal que não existe aqui, não existe no Brasil, e que é muito consumido lá na Ásia, né? Então essa é uma das, pelas análises genéticas, tudo indica que esse vírus SARS-CoV-2 saltou, né, do morcego, foi para o pangolim, e do pangolim conseguiu atacar um ser humano. E daí a epidemia se espalhou pelo mundo a partir da província lá da cidade de Wuhan, na China. Então, tratamento, não tem prevenção nem cura. Vacina, não existe. Surgiu em novembro do ano passado, não tem vacina, e não se sabe quanto tempo vai demorar a vacina. Tem um esforço muito grande para a produção de vacina no mundo. Aqui no Canadá já tem algumas empresas trabalhando, tem uma até que está trabalhando, tentando produzir vacina a partir de planta, né? Transformar. Eu vou fazer um vídeo talvez em breve mostrando explicando esse processo, bem interessante. Remédio não tem nenhum remédio, existe algumas. A OMS está trabalhando em 4 remédios. Eu também devo fazer em breve um vídeo sobre cloroquina, Remdesivir, e tem outros remédios aplicados para AIDS que estão sendo testados. Tem muita gente, tem mais de 400 drogas em testes. Eu já fiz um vídeo recentemente que você pode ver aí em cima, né, da quercetina, é outro tratamento que se está testando na China. Então, existe muita gente, muitos laboratórios tentando encontrar um remédio que funcione para o coronavírus. Então, na data de hoje, não tem nada que funcione, não tem nada que tenha dado resultados comprovados para o coronavírus, né? Tudo que tem se feito é usado alguns remédios, como a cloroquina, e segundo a Organização Mundial da Saúde, eles não acreditam muito na cloroquina, existem outros tratamentos. Eu, no meu caso, né, se meu pai tivesse doente, eu não daria cloroquina. Ele tem 86 anos, se ele tivesse doente, eu daria outras drogas, mas não cloroquina para ele. Mas esse é meu pai. O seu, você pode dar outro remédio. As estatísticas em 27 de março, né, de 2020. 590 mil, né, quase 600 mil pessoas adoeceram, positivas, e mortes, quase 27 mil mortes, em 27 de março.
Então isso muita gente está comparando, é pouca morte, comparado com as outras gripes, e tem dengue, tem chikungunya, e tem a gripe suína, a gripe aviária. Não faz nenhum pingo sentido essa comparação, porque são duas doenças diferentes. Uma tem remédio, outra não tem remédio. As epidemias já passaram, já se conhece, e essa não se sabe. São 26 mortes, ou vão ser 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, é uma gripezinha, é uma gripezona. Não é nem gripe, é Covid-19. Gripe é uma coisa, Covid-19 é outra. Está se confundindo muito essa Covid-19 ser uma gripe. Não é a gripe. Não é a gripe, é outra doença, ataca o pulmão. Tem muita coisa que ataca o pulmão, não é gripe. Pneumonia ataca o pulmão, dá sintomas semelhantes. Você pode até ter parasita atacando o pulmão, você pode ter bactérias atacando o pulmão, a própria dengue ataca o pulmão. Quem tem dengue não diz, eu estou com gripe. Ele tem sintomas de gripe, ele tem sintomas que a gente relaciona com gripe, mas você não diz, eu estou com gripe. Não, você está com dengue. Você não vai dizer, eu estou com a dengue forte, eu estou com a gripe forte. Você diz, eu estou com dengue hemorrágica. Já é outra doença mais séria. Então não confundamos Covid-19 com gripe. São duas doenças diferentes que acometem os pulmões. O SARS-CoV-2, né, além dos pulmões, ele também ataca o fígado e o intestino. Bem, então vamos falar agora da imunologia. A primeira fase da imunologia é o contágio. O vírus infecta a pessoa, aí você tem um período de incubação, onde o vírus se multiplica e o organismo contra-ataca. Nesse período, o vírus, para ele se multiplicar, ele tem que entrar dentro da célula. No caso do SARS-CoV-2, ele ataca principalmente os pulmões, o intestino e o fígado. Certo? Então, se o vírus estiver na saliva, se estiver no sangue, ele não se multiplica. Ele tem que, necessariamente, ele é um parasita obrigatório, ele tem que entrar na célula para poder se dividir. Você tem aí uma situação de vitória do organismo, né, de cura do organismo. O sistema imunológico produz anticorpos e vai tentar destruir os vírus. Então, esses anticorpos são umas moléculas, umas proteínas de forma de forquilha, de forma de um Y, que eles se atacam à superfície do vírus. Então, ao se atacando, ele facilita que outras células do sistema imunológico venham e comam o vírus. É como se fosse uma ameba comendo uma partícula, um processo quase como um processo de fagocitose. Então, esses Y, como você vê aí na figura, esses anticorpos se ligam no vírus. Isso dá o sinal para outras células que ali é um corpo estranho, um antígeno, né? Um corpo estranho que está atacando o organismo. Aí as células vêm e engole o vírus e destrói o vírus. Então, o que acontece nesse período, quando você conseguir destruir o vírus, é a imunização. As células imunológicas, elas retêm a memória e vão produzir mais anticorpos. Existem outras células, né? O sistema imunológico tem basicamente umas 12 ou mais células específicas, células B, células T, células de memória B, células de memória T, células natural killer, células T helpers. Então é toda uma conversa química entre essas células, como fosse um exército. Uns vão na frente e identificam o vírus, os outros vão e produzem anticorpos, lançam no organismo inteiro, né, principalmente nos linfonodos, e aí ataca o vírus. Então, quando você está curado da infecção do Covid, você está produzindo anticorpos e você não tem mais como passar o vírus para frente, porque todos os vírus foram destruídos e você vai ter os anticorpos, né, que são essas moléculas, essas proteínas que determinaram aquele tipo de vírus específico, e você não pega mais essa doença. Na maior parte dos casos, você fica imunizado. O tempo de imunização para o Covid-19 não se sabe quando o tempo vai ser, né? Você tem alguns vírus que você é imunizado uma vez, como a febre amarela. Você pega a febre amarela e está imunizado para o resto da vida. Tétano, você está imunizado, toma vacina, está imunizado por 10 anos, certo? Então vai depender do Covid. O Covid ninguém sabe ainda, mas se espera que, né, pelo menos por esse ciclo de pandemia, você tendo pego e se curado do Covid, você vai estar imunizado e não vai estar mais contaminando ninguém, e todo vírus que chegar em você vai destruir.
sai de ser um vetor, né, quando você está contaminado, sintomático ou assintomático, se você tem algum sintoma da doença, ou se você está saudável, você estaria transmitindo o vírus, infectando mais pessoas. Uma vez que você está curado, você vai comer vírus, você se torna a solução. Todo vírus que chegar dentro de você, que você respirou o vírus, você vai matar esses vírus. Então, o próprio organismo, o próprio indivíduo, ele, uma hora ele é um vetor, ele vai espalhar a doença, né? Você é jovem, é saudável, você tem a doença, espalha para o seu avô, para a sua avó, para os mais velhos, e eles podem ter um quadro mais severo. Uma vez que você está imunizado, você é a solução. Você deveria até sair da quarentena, ir para a rua, ir trabalhar e sair comendo vírus por aí. Numa situação de derrota, né, o sistema imunológico não reage a tempo, você vai ter uma complicação pulmonar e pode chegar a morrer, certo? A taxa de mortalidade no momento é baixíssima, né? Somente se você tiver menos de 60 anos. Se tiver a mais de 60 anos, a mortalidade já aumenta progressivamente com a idade, e junto com outras comorbidades, se você tiver obesidade, tiver problema hepático, tiver problema de pulmonar, já se fumar, cardiológico, tudo isso ajuda o vírus a ganhar a batalha. Então, essa é uma mensagem importante da imunologia, que você ou é vetor, ou é uma solução, ou é uma vítima, né, à espera do coronavírus. Então, isso é que os grupos têm que aprender a manejar, né, fazer muitos testes para poder identificar aqueles que já produziram as imunoglobulinas, né, a IgG, que fizeram aqueles que já estão imunizados, que possam sair para trabalhar.